Ô Mauro César, e de novo a seleção brasileira fica pelo caminho para uma seleção europeia. E eu lembro que antes da Copa do Mundo começar, você até destacava aqui na programação da Jovem Pan, né? As seleções sul-americanas, elas não são testadas como as europeias. E de novo, o Brasil fica pelo caminho para uma seleção europeia. Desde 2002, o Brasil não consegue avançar contra europeus. E com adversários diferentes, né? França 2006, Holanda 2010, Alemanha 7-1 em 2014, Bélgica 2018 e agora a Croácia. É um problema, né? Isso não é uma coincidência. Eu acho que isso passa também pelo... Acho que está na hora da seleção brasileira olhar um pouquinho além fronteiras, na hora de pensar num trabalho sério de uma comissão técnica mais qualificada, que eu acho que o Brasil não tem. Não tem. Quem vai ser o técnico da seleção? Quais são as pessoas qualificadas? E olha que os embates aqui na Copa do Mundo são com técnicos do segundo, terceiro escalão daí para baixo. Os melhores técnicos do mundo estão nos maiores clubes de futebol mais ricos do planeta. E é impressionante, com diferentes comissões técnicas, o Brasil sempre deixa a desejar. O Brasil tem jogadores para produzir muito mais do que produziu aqui. E aí vai sim na conta da comissão técnica, na conta do Tite, na conta dos dirigentes, porque não estão no nível necessário. É essa a conclusão que a gente chega. O Tite foi mais do mesmo, gente. Olha, eu tenho até muita paciência, eu espero, eu acredito no tempo de trabalho, acho que ele é um cara sério, muito esforçado, trabalhador, ele tem a sua capacidade, mas não para isso tudo, não para a seleção brasileira, que é a minha constatação, é a constatação que eu chego. Tá? E acho até que, em alguns momentos, eu me arrependo de ter sido muito tolerante com o trabalho do Tite. Honestamente, como jornalista, como crítico. Acho que eu deveria ter sido mais crítico antes, depois de ver o que foi apresentado aqui. É muito pouco para tanto tempo de trabalho, para tanto titez, para tanto tatiquez, para tanta coisa que se fala. Ele é uma ótima pessoa, um cara muito capaz e tudo mais, mas me parece que nesse nível não. Na Copa passada foi surpreendido pela Bélgica do Roberto Martínez, hoje pela Croácia, que estava nós falamos isso quantas vezes, Pedro, nos programas aqui antes do jogo. Como que a Croácia vai jogar? Discutimos isso aqui longamente. Nós todos aqui discutimos sobre isso. Como seria o comportamento do time croata, que era óbvio que ia jogar dessa maneira. E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil parecia não estar preparado para enfrentar esse adversário. Essa é a sensação que fica. E com esses erros capitais, o gol de contra-ataque, o Neymar no bater pênalti na disputa final, que são, assim, inexplicáveis. Tomar um gol de contra-ataque como tomou é um negócio realmente que custa a crer. Para mim, quando o jogo estava 1-0, eu pensei, acabou. O Brasil não vai correr mais risco. Vai se defender, a Croácia vai despejar a bola na área, só uma jogada aleatória. Como o Brasil só poderia ter feito o gol também, na minha opinião, ou numa jogada aleatória, ou no talento. Que foi do talento do Neymar. Ele vinha jogando mal, mas naquela hora baixou ali o santo e ele resolveu o problema. Ali ele foi o Neymar que todo mundo espera ver em algum momento. Mas não foi o bastante, né? Não foi o bastante porque muitos erros foram cometidos. E não foi só nesse jogo, né? O Brasil teve altos e baixos nessa Copa do Mundo e na hora da verdade, em que é preciso mostrar mais, não apresentou. Eu acho que dá para fazer muito mais com o material humano, com o técnico de seleção brasileira tem em mãos. E o Tite, infelizmente, para ele, para a seleção brasileira e para o torcedor da seleção brasileira, o Tite fracassou. É uma constatação. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas, Pilhado, essa é a verdade, né? O Brasil, ele até teve muitas chances, mas entrou desligado nesse jogo. No primeiro tempo, a Croácia chegou a ter mais posse de bola, a controlar mais a partida. E aí, Pilhado? Pedro, e falando sobre essa situação do Tite, né, que o Mauro falou até que ele acha que ele foi menos crítico, eu, por outro lado, eu sempre critiquei muito o Tite e até aliviei um pouco nesse final, né, de eliminatórias, que eu achei que o Brasil estava começando a jogar um bom futebol. Mas eu sempre questionava, eu falava, o Brasil está ganhando de adversários muito fracos, a gente está ganhando de Bolívia, de Venezuela, de Equador, e aí a imprensa muitas vezes, não o Mauro, mas a imprensa vangloriava, né, os números do Tite. O Tite tá tantos jogos sem perder, e eu sempre falava, tá bom, ele tá tantos jogos sem perder, mas ele não tá jogando contra ninguém. E o Brasil tá jogando mal. A partir daquele 3-0 contra o Uruguai, o Brasil começou a jogar um melhor futebol. Eu comecei, inclusive, a assumir nos programas. Eu falava, eu sou um crítico do Tite, mas agora eu tenho que falar que o Brasil tá jogando melhor, tá jogando mais pra frente. Mas realmente, o Tite, se você pegar esse período de trabalho dele, ele vai ter números impressionantes em eliminatórias, né? E as eliminatórias da América do Sul, elas estão num nível muito baixo. É até covardia eu resolver criticar agora, porque foi eliminado. Não é muito até da minha cara, mas eu questionava muito sobre isso. Que o Tite jogava um futebol ruim, contra adversários fracos, mas tinha números
tinha vitórias, tinha sequência de invencibilidade, e muitas vezes a gente via a imprensa, até por esse jeito educado que o Mauro falou, o titez, ele trata todo mundo muito bem, e aí a imprensa valorizava números que não retratavam a realidade das atuações da seleção do Tite. Não depois desse jogo contra o Uruguai de 3-0. Agora, realmente, eu acho que o Tite foi muito mal na sua passagem pela seleção brasileira. Primeiro, porque perdeu uma Copa América ali do jeito que jogou numa final contra a Argentina, ganhou uma outra Copa América, mas também num nível muito baixo, mas as atuações, as performances na Copa do Mundo foram muito ruins. Você sair em quartas de final contra a Bélgica, em quartas de final contra a Croácia, que, como o Mauro disse, tem um jeito de jogar muito previsível, eu acho feio. Eu acho que ficou muito mal pro Tite ter 2 Copas do Mundo e nas 2 ser eliminado por seleções que não tem peso, né, numa Copa, que não tem tradição em Copas do Mundo, em quartas de final. Essa seleção brasileira, pros jogadores que tem, pro nível dos jogadores, tanto na defesa quanto no meio-campo e no ataque, ela tinha que jogar muito melhor e ela tinha que, sim, que ir mais longe nessa Copa do Mundo. Era uma das favoritas não à toa, porque tem grandes nomes, jogadores que são protagonistas nos seus clubes e também reforçando o que o Mauro disse, né, que eu concordo plenamente. O Tite, em momento nenhum, mudou o jeito de jogar da seleção brasileira. Ele mudou jogadores sem mudar posições, sem mudar jeito de jogar. Ele fez muito básico. E fazer o básico qualquer treinador faz, não um treinador como o Tite, que muitos dizem que ser um treinador de altíssimo nível. Eu não acho, continuo achando esse grande treinador, mas também eu acho até covardia fazer críticas tão pesadas só porque foi eliminado depois de uma eliminação. Mas todos aqueles números que todo mundo valorizou tanto, como eu disse, não representavam muita coisa. Ganhar da Bolívia, ganhar da Venezuela, ganhar do Equador, não dá para dizer que são números recordes, como muitas vezes enchiam a boca para falar dos números do Tite na seleção brasileira. Brasil eliminado na Copa do Mundo. Agora nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos para você com o Canelada depois desse Brasil e Croácia. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like. Vampeta tá aí. Mauro César falando do Tite, Pilharo também. Eu queria te ouvir, Vamp, e também pode conversar com o nosso Mauro César. Mauro, boa noite. Você foi muito feliz em dizer, trocou peças por peças, né? Saiu a Rafinha, entra o Antony, que é da minha posição ali, saiu o Vinícius Júnior, e entra o Rodrigo, que gosta de jogar também pela beirada, um mais rápido, outro mais técnico. E na parte tática, assim, o futebol brasileiro sempre teve laterais que fazia ultrapassagem, o famoso overlap, e aí ficou aquilo no mesmo, né? Eu não vi pouco, a gente sabe que o Militão estava improvisado, o próprio Danilo improvisado, mas isso eu sempre falei antes da Copa, de lá, os laterais têm que fazer ultrapassagem, não adianta só deixar no mano, o famoso ponto aberto, né? Botando os laterais para trabalhar por dentro. E você não acha que isso também não poderia ser usado, porque trocar um pelo outro fica a mesma coisa, né? Você só vai tirar um que está mais cansado e manter o mesmo estilo de jogo. E eu sempre falei, eu acho que tem que usar mais os laterais que não foram usados, apesar de ter os laterais machucados, né? O que eu acho que me chamou mais atenção, Vampeta, foi assim, o fato de o meio-campo ter sido controlado pela Croácia em vários momentos. Qual é o meio-campo do Brasil? O meio-campo do Brasil, Casemiro e Paquetá. O posicionamento do Neymar, muitas vezes, ele volta para buscar a bola, ele volta para tentar iniciar jogadas, mas quando a Croácia trabalha com a bola, o Neymar, muitas vezes, ele se posiciona como um homem mais avançado. Até o Richarlison volta mais do que ele. Eu acho que ele deveria ter ocupado mais o meio-campo, talvez ele pudesse colocar o Neymar aberto por uma das pontas, colocado no lugar do Rafinha um jogador do meio-campo, um Bruno Guimarães, por exemplo, para ocupar mais o espaço, brigar mais por aquele setor do campo, não dar tanta liberdade ao Modric. Eles jogaram muito à vontade, em vários momentos do jogo. O que faltou à Croácia foi justamente o que sobrava para o Brasil, jogadores de qualidade na frente. Porque o Kramaric, um jogador que tem suas limitações, e depois entrou o Petkovic, que fez o gol, é verdade, mas um jogador que é um trombador. Então, a Croácia não produzia ofensivamente, mas ela conseguia levar o jogo dentro do seu ritmo. E o Brasil não tentou quebrar esse ritmo croata. O ritmo continuou. E o Modric fazendo ali o seu jogo tranquilamente, transitando muito à vontade. Eu acho que ele deveria ter ocupado mais o meio-campo. Né? Ele não tem jogadores para fazer esse tipo de alteração, né? Não tem laterais para isso, até porque um se machucou, o outro é o Daniel, não sei se ele colocaria, e também acho que não foi nem para isso que ele convocou o Daniel, para ser um lateral que usa o corredor.
Ele partiu da ideia de que os laterais dele são construtores, né? E as pontas vão ser ocupadas pelos pontas. Mas acho que ele poderia ter deixado o Neymar, de repente, por um dos lados, o Vinícius por o outro, tirado o Rafinha e colocado alguém no meio campo, que eu acho que poderia ser o Bruno Guimarães, para tentar ocupar um pouco mais ali aquele espaço, duelar mais pelo meio campo, não deixar os jogadores coratas tanto tempo com a bola, com liberdade. Houve longos períodos que eles ficaram trocando passe. Aí você fala, mas produziram um pouco. Mas essa era a estratégia. Era ficar com a bola e cadenciar o jogo, mesmo que eles não causassem grande estrago para a defesa brasileira. E vai levando o jogo. E deu certo. Isso não era difícil de imaginar. Então me espanta, assim, mas eu acho que negativamente fica essa impressão da comissão técnica que não conseguiu sair daquela situação, como se estivesse numa armadilha e não tivesse uma outra solução, uma outra alternativa, um outro repertório. E o Brasil foi nesse jogo até o final. E só fez o gol porque o Neymar tirou um coelho da cartola. Se o Neymar não faz aquilo, o jogo iria para 0-0, a Croácia também não se lançaria ao ataque como se lançou quando perdia por 1-0, e teríamos os pênaltis talvez da mesma maneira. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo do Catar. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, falando dessa eliminação da seleção brasileira na Copa, nas quartas de final para a Croácia. Diga lá, Nilson César. Então, o Mauro César está falando exatamente o que eu falei durante a transmissão, né? A Croácia usou aquele jogo de meio campo para ir levando o jogo. Eu falei várias vezes isso pro Flávio, pro Vampeta, pro Piperno. Nossa, eles estão dominando, eles estão usando esse meio campo para ir dominando o jogo. É o que fez a Croácia, foi levando, para eles era bom, arrumou um empate no final num contra-ataque cedido pela seleção brasileira, que não podia ceder. E aí nos pênaltis, meu amigo, tem um grande goleiro, e eu também não entendi porque que o Neymar não bateu o primeiro pênalti para a seleção do Brasil. Tinha que sair batendo o melhor batedor da seleção. Mas, ô Mauro, a minha pergunta para você, eu prestei atenção no que você falou, eu concordo. Eu não vislumbro aqui entre os técnicos brasileiros um cara para fazer um trabalho novo, um cara que tem ideias táticas diferentes para a seleção brasileira. Eu não consigo vislumbrar. Talvez o que chegue mais próximo é o Abel, que está conhecendo um pouco mais do futebol brasileiro já há anos e ganhando tudo aí com o Palmeiras. O que você teria de sugestão em nível de um novo técnico para a seleção do Brasil? Um técnico estrangeiro seria exatamente o que nós precisamos a partir de agora, ô Mauro? Eu não vejo nenhum técnico brasileiro, Wilson, que possa, assim, que demonstre ter capacidade para assumir a seleção e fazer a seleção brasileira jogar o futebol que se espera da seleção brasileira. E é sempre bom lembrar que, assim, o patamar que a seleção brasileira ocupa, a cobrança, a expectativa do futebol da seleção é muito elevado por toda a fama que tem a seleção brasileira, por tudo que ela aproveita, inclusive, né? Aqui é uma adoração pela seleção, são milhares de pessoas que vestem a camisa da seleção, que não são brasileiros, não tem nada a ver com o Brasil, mas que admiram o futebol brasileiro, a camisa do Brasil. Então o Brasil tem que procurar ter uma seleção competitiva que joga um bom futebol. E quem é esse cara? Eu não vejo nenhum técnico hoje fazendo isso. Acho que o Tite mereceu ser o técnico da seleção, conquistou essa oportunidade com um belíssimo trabalho no Corinthians, mas ele não se provou. São 2 Copas do Mundo e o futebol apresentado ficou aquém. Não é só a questão do resultado. Foi aquilo que o Brasil apresentou, foi pouco. Talvez ele seja um técnico por um patamar abaixo da Copa do Mundo. É o que parece. Pode ser muito bom dentro do nosso campeonato, das nossas competições, em outras esferas, mas na Copa do Mundo ele não se provou um técnico capaz, porque ele tem um elenco dos melhores, convenhamos. E 2 vezes fica pelo caminho dessa maneira. O Abel não é brasileiro, né? É um técnico português. Eu acho que tem que ser um técnico que tenha, primeiro, vontade de trabalhar com a seleção brasileira, que tenha uma visão tática, um entendimento do futebol um pouco mais amplo, e que possa tirar mais. Agora é difícil falar em nomes, né? Parece até que eu estou fazendo um lobby para alguém. Eu prefiro não falar em nomes, mas cabe a CBF procurar um profissional que tenha esse perfil. Pode ser um português, pode ser um argentino, pode ser de onde for. Mas que seja alguém que tenha outras ideias de futebol, que consiga imaginar esse time do Brasil jogando mais e melhor. Né? Jogando mais e melhor. E acho que a prática comprova que essas eliminatórias sul-americanas são realmente uma grande ilusão, como a gente vem falando há muito tempo. Só sobreviveu a Argentina por enquanto, que pode cair daqui a pouco também para a Holanda. Talvez nenhum representante da América do Sul fique. O Uruguai conseguiu ser eliminado por a Coreia do Sul, que time fraquíssimo, que o Brasil passou com muita facilidade na rodada anterior. Então esse é um outro problema que não cabe a discussão aqui, mas na verdade o Brasil, num confronto para valer, num nível mais elevado, novamente deixa a desejar. E acho que a derrota ela não pode ser atribuída só aos pênaltis. A atuação foi fraca, o futebol apresentado foi ruim e o mais impressionante é que o primeiro jogo, o segundo tempo contra a Sérvia foi ótimo. Então aquilo deu ali uma expectativa muito positiva, que não se concretizou.